Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje, a pedidos, eu vou ensinar a fazer uma bolsa super fácil com pouquíssimo material para quem é iniciante na costura. Então, para você que quer fazer a sua primeira bolsa, esse aqui é o modelo ideal. Tem um acabamento super fácil e o fechamento com botão. Então, vamos lá começar o nosso passo a passo? Então, vamos lá os materiais e medidas que vamos precisar para fazer essa bolsa. Aqui, na parte externa da bolsa, eu vou usar esse composê, mas você pode usar o composê que você quiser, igual ou diferente. E aqui a medida é 40 de altura por 39 de largura. Eu cortei 2 vezes para o tecido externo, 2 vezes para a manta e já fiz aqui um quilt nessa parte para estruturar na manta. Então, o bolso eu cortei a medida de 25 por 39, uma vez no tecido externo, uma vez na manta e uma vez no tecido de forro, e você pode também já estruturar e fazer uma telacê. Aqui no bolso eu vou mostrar depois para vocês como fazer essa curvinha aqui da parte superior. O forro vai ter a mesma medida da parte externa e na parte interna vamos ter também um bolso e é um retalho, e essa parte mede 40 de largura por 15 de altura. Vamos usar também 2 alças. Aqui eu tô usando alça chique, cada uma tem a medida de 60 centímetros, e para o fechamento dessa bolsa eu vou usar botão de imã. Esse aqui é no ouro velho, número 18. Para começar, então, eu vou ensinar vocês como fazer essa curvinha aqui no tecido do bolso. Aqui eu fiz no tecido do forro. Primeiro eu dobrei o meu tecido aqui pelo avesso e fiz uma marcação descendo 3 centímetros e depois fiz uma curvinha. Vou ensinar vocês com a folha. Então eu peguei o meu tecido de forro, dobrei ao meio, ponta com ponta. Então aqui eu desci 3 centímetros. E desses 3 centímetros que eu desci, eu vou ligar essa marcação à ponta do tecido. Então eu fiz no tecido de forro, e para ficar com essa curvinha, eu vim aqui e fui fazendo uma curva até chegar na parte de cima. Então, dessa marcação até essa, eu dei uma pequena curvada aqui com a caneta e depois cortei direto no tecido. Se você quiser, pode fazer primeiro o molde e depois usar ele como gabarito para marcar direto no seu tecido. Vou começar pelo bolso externo, e eu vou pegar meu tecido da parte externa e pegar também o tecido de forro e vou colocar os dois frente com frente. Se tiver direção, preste atenção para essa parte aqui, que tem a curva ficar para cima. E agora eu vou alfinetar e vou na máquina e vou costurar, seguindo a minha curvinha aqui. Além disso, eu já vou na máquina também e vou costurar esse outro bolso, que é o bolso da parte interna do forro. E aí eu vou dobrar ele aqui ao meio, no sentido que tem o 40. Onde tem a dobra eu não vou costurar, eu vou costurar a parte de cima, a lateral, e aqui embaixo eu vou deixar uma abertura. Então eu vou costurar aqui e depois aqui. Externo pronto, costurei também aqui nas laterais e retirei um pouquinho do excesso que ficou do forro. E o bolso interno acabou que na hora
parte da frente. Vou posicionar ele aqui. Vai ficar dessa forma. Vou colocar o alfinetinho e vou lá na máquina e vou costurar, prendendo aqui com meio pé de máquina. Acabou que eu estava gravando aqui como colocar as alças e a marcação e não filmou. Então, a minha bolsa já tá aqui finalizada, mas para que vocês não fiquem sem a marcação, eu vou mostrar aqui novamente. Então, para isso, vocês vão precisar achar o meio aqui da frente e também das costas, a parte externa da bolsa. Então, eu vou marcar aqui. Lembrando que essa marcação vai ser na etapa de colocação das alças. Então, aqui do meio, eu vou marcar 6 centímetros para cada lado, para depois colocar a alça. Fiz as minhas marcações aqui usando uma caneta que apaga com ferro. E agora, vocês vão ver como que ficou a aplicação da alça. Então, feitas as marcações, aqui eu posicionei minha alça para fora do risco, sobrando uma beiradinha aqui em cima. E agora eu vou lá na máquina costurar com meio pé de máquina. Agora eu vou fazer a parte do forro. Aqui eu já desvirei meu bolsinho e passei uma costura de pesponto na parte de cima. O buraco ainda tá aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte externa. Vou dobrar o meio, vou achar o meio aqui e vou descer aqui 7 centímetros. Vou fazer uma marcação para posicionar aqui meu bolso e também vou fazer uma marcação no centro do bolso. Marquei o meio, centralizei o bolso no meu forro, vou prender com alfinete e vou na máquina costurar aqui com o meio pé de máquina e automaticamente já vou fechar essa parte de baixo aqui do meu bolso. O bolso já tá fixo no forro e eu quero lembrar que essa caneta que eu estou usando aqui é uma caneta que apaga com ferro para ninguém marcar aí o tecido com caneta permanente. Agora eu vou pegar o meu outro tecido de forro e vou colocar frente com frente. Observem porque tem um lado que é maior e outro menor. E eu vou costurar fechando a lateral. O fundo eu vou deixar uma abertura. Vou fechar a outra lateral e essa parte de cima aqui, onde o bolso tá, vai ficar aberto. E além do forro, eu também já vou na máquina fechar a parte externa. Aqui eu apliquei a alça tanto na frente quanto nas costas. Eu também vou posicionar frente com frente. E aqui eu vou costurar a lateral, o fundo todo, a outra lateral. E também deixar a parte superior aberta. Todos os dois eu vou fechar usando um pé de máquina. Agora nós vamos fazer o fundo da nossa bolsa, tanto no forro quanto na parte externa. Eu vou marcar a caixinha de leite e aqui eu tô com uma reguinha que eu já utilizo para isso e também vou usar esse giz para aparecer bem aí para vocês. Então aqui, ó, vocês vão observar que eu tenho a margem de costura, tá no bege, mas ela tá aqui. E eu vou marcar 4 centímetros da minha margem de costura. Vou fazer um quadradinho. E essa aqui vai ser a nossa caixinha de leite. Então, se você tiver com uma fita métrica, aqui da margem de costura, você vai subir 4 centímetros
E dessa margem de costura aqui, você vai entrar 4 centímetros. Depois ligue os pontos e faça o desenho de um quadrado. Vou repetir essa mesma marcação desse lado e também nas costas do meu forro e depois na parte externa da bolsa que tem a manta. Com as marcações já feitas, eu vou pegar o forro e vou abrir ele dessa forma. E aí vocês vão ver que vai formar aqui um triângulo, que é a nossa famosa caixinha de leite. Porque lembra, né? Um fundo de uma caixa de leite. Então aqui eu vou colocar um alfinete e vou costurar em cima da minha linha vermelha. E para que fique certinho, é importante que essas duas costuras aqui estejam encontrando e alinhadas. Eu vou fazer isso nos dois lados do forro e nos dois lados da parte externa, pelo lado da manta. Já costurei a caixinha de leite tanto do forro quanto da parte externa. A câmera acabou não filmando a parte externa e aqui eu tive que riscar com a caneta porque o giz não pegou. Agora você pode vir aqui, ó, e cortar como eu cortei o excesso, deixando apenas uma margem de aproximadamente um dedo. Do forro eu não vou cortar, mas se você quiser pode cortar. Eu gosto de cortar da parte externa para tirar o volume. E agora é só desvirar a nossa parte externa da bolsa. Aqui já dá para ter uma noção de como tá ficando a nossa bolsa. Então aqui, ó, tá a minha caixinha de leite feita. Agora nós vamos fechar a nossa bolsa. Então para isso eu vou pegar o forro e vou vestir a minha bolsa aqui dentro do forro. E é importante também, né, a gente se atentar. A bolsa tem a parte da frente, onde tem o bolso, e o forro também tem um bolsinho. Esse bolsinho eu vou deixar virado para as costas. Então eu vou colocar a bolsa aqui dentro. Encaixei a bolsa dentro do forro, as alças têm que ficar para dentro também. E para costurar, a gente vai alinhar essa costura do forro com essa costura aqui da lateral da bolsa. Primeiro eu vou alfinetar esses dois cantos e depois eu vou colocar alfinete em toda a volta. Bolsa costurada, agora é só a gente então desvirar por essa abertura que deixamos aqui no forro. Vou jogar o meu forro aqui para dentro da bolsa. Agora eu vou acertar bem o meu forro, alinhando aqui com essa parte da costura. E vou colocar o alfinete toda a volta. E vou costurar aqui, ó, com meio pé de máquina para fazer um pesponto e prender esse forro. Para o fechamento da bolsa, eu vou utilizar esses botões aqui de imã, que tem a perninha de bailarina. Vou usar no ouro velho. Vou precisar do desmanchador, de uma caneta que apaga com ferro para marcar. E vou utilizar aqui a reguinha de caixa de leite para me auxiliar. Então eu vou pegar aqui a minha bolsa e primeiro eu vou posicionar o meio dela aqui, ó, pelas pontas. E marcar aqui aonde eu vou colocar o meu botão com a minha caneta que apaga com ferro. Vou fazer essa marcação dos dois lados. Após achar o meio, após marcar o meio com a reguinha, eu vou descer 2 centímetros. Vou descer mais um pouquinho a minha linha do meio. E aqui eu vou fazer como se fosse uma cruz. Eu vou posicionar o gabarito, que é essa pecinha que vem junto com o botão. Então o círculo eu coloco bem aqui no meio da cruz. E nas duas partes retas do gabarito,
eu risco com a caneta. E aqui então eu vou ter essas duas marcações que eu vou usar para abrir com o desmanchador de costura, pegando somente o tecido do forro. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou precisar de 2 pedacinhos de manta. Aqui fiz a mesma marcação e também já abri com o desmanchador. Você pode usar o retalho que sobrou da sua caixinha de leite. Pela abertura do forro, eu vou pegar um dos botões e a bailarina vai entrar certinho na abertura que eu fiz. Do lado de dentro, antes de colocar o gabarito, eu vou colocar um reforço de manta para dar sustentação aqui para o meu botão. Venho com o meu gabarito e é só apertar. Pode ser para o lado de fora ou para dentro. E vou repetir a mesma coisa desse lado. E vai ficar assim, o nosso botão é super fácil fazer esse tipo de fechamento e fica bem bonito. E agora eu vou fechar aqui o forro da nossa bolsa. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Vocês viram que é super fácil fazer essa bolsa. E eu tive alguns probleminhas aí durante a gravação dessa aula, então peço desculpa pra vocês. Mas espero que vocês façam, tenham gostado. E se vocês quiserem usar os mesmos tecidos que eu usei, ela da minha parceira, da Império dos Tecidos Online, vou deixar aqui abaixo para vocês o site e também na descrição o link se vocês quiserem comprar as mesmas estampas que eu usei. E não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum vídeo novo que sair aqui no canal. Deixa seu like se você gostou e comenta aqui quais outras peças você quer aprender. Um beijo para vocês e até a próxima!